Opa, Fala, meu amigo. boa noite, pastor. Como o senhor está? Tudo bem? Boa noite, bem demais, graças a Deus. Muito feliz e muito honrado por estar fazendo parte desses 21 dias de oração por essa nação que me recebeu e me acolheu, Amém. né, como se fosse filho da terra, né? Porque, não sei se todos sabem, eu não nasci no Brasil, eu nasci na Irlanda, um país pequeno, vim para cá como filho de missionários, mas pensa num país pelo qual sou apaixonado, pensa num país que me acolheu de uma Amém. maneira fantástica. Então, né, poder estar aqui participando desses 21 dias de oração por esse país que eu amo é maravilhoso. Obrigado pelo convite. Amém, amém, David Keelan. Eu que agradeço. A gente tem chamado pessoas aqui, né, alinhadas com o reino. Eu sei que você é uma delas. E eu quero que você tenha aqui, né, a liberdade, né, de você, né, ter um tempo aqui para poder falar com as pessoas a respeito da oração. E depois vou te fazer a pergunta que, né, todo mundo tem respondido aqui também. Não sei se você, né, irá louvar, mas eu quero que você fique realmente à vontade. Aqui eu sou somente um instrumento para poder conectar pessoas. Graças a Deus, todos os dias nós temos enchido um estádio aqui, sabe, em oração. Temos enchido um estádio Amém. aqui Amém. de leitura da Bíblia, sabe, de louvor. Ontem a gente ouviu o testemunho da Êxila, né, que é uma pessoa assim Forte, forte. que quando você acha que, não, eu já sofri, já passei por momentos difíceis, você escuta a Êxila e você é fortalecido. Eu não sabia, mas do nada apareceu que o Bolsonaro também deu o testemunho dele, depois a Michelle, que foi muito bom. Então fique à vontade, porque aqui realmente eu sei que o Espírito Santo está aqui e sem ele nada faz sentido. Não é porque você é uma pessoa é, famosa ou porque você. Não, é pelo teu ministério. Isso veio com consequência você ser conhecido. Mas o que eu realmente quero extrair aqui de você realmente é o seu relacionamento com o Senhor. Amém. Bom, eu queria começar, como eu sempre faço, há 32 anos, Ah, viajando pelo Brasil afora. amém. Eu queria começar tocando o coração daquele que faz a diferença, daquele que pode mudar o rumo dessa nação, daquele que mudou nossas histórias, a minha, a sua e de tantas pessoas aí que estão nos acompanhando. Amém, Então, eu amém. queria primeiro, né, em primeiro lugar, tocar o coração dele com uma canção que eu tenho certeza que muitos conhecem. Então, você que está aí na sua casa, no lugar onde você trabalha, no carro, no trânsito, voltando para a escola, voltando para casa, melhor dizendo, ou indo para a escola, se você puder, adora comigo. Eu quero ser como criança e te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente. E deixo de simplesmente crer. Eu posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, oh. Abraça-me, Pai, com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, oh, yeah. Abraça-me, Pai, com os teus braços de amor.
braços de amor. É, os braços de amor. Nós quero, Senhor, os braços de amor. Vem consolar o Espírito. Vem derrubar o Espírito. Oh, não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. O que nós pedimos nessa noite, Pai. Abraça-me. Oh, yeah. Abraça-me. Os teus braços de amor. Os teus braços de amor. Oh, abraça-me. Oh, yeah. Abraça-me. Oh, abraça-me. Com os teus braços de amor. Aleluia. Essa música é incrível. Eu não sei, assim, quantas pessoas, assim, não é incalculável mesmo. Quantas pessoas já entregaram a sua vida ouvindo essa música, porque ela realmente ela vem dos céus, né? Eu acho que você, inclusive, David, me contou, né, da origem dessa música, de como você escreveu ela e tudo. Se eu puder contar, porque eu acho que me tocou, assim, eu acho que pode impactar as pessoas também. Eu estava no hospital, como eu falei, né? São 32 anos de estrada, mas há 20 anos atrás, né, 20 e poucos anos atrás, eu recebi a notícia maravilhosa de que minha filha caçula estava, né, tinha sido concebida e estava por nascer. E daí então eu fui para o hospital no dia do nascimento dela. E pensa num homem feliz pelo nascimento, né, da filha caçula, e estava alegre. Mas daí eu descobri que, em função das minhas muitas viagens, eu não tinha pago o plano que me permitiria passar a primeira noite da vida dela do lado dela. Era uma coisa que eu queria demais. Porque, né, eu sei que ela era bebezinha, tudo mais, recém-nascida, mas era uma coisa que eu queria. Né, que, assim, falar com ela depois, né, de muitos anos, que a primeira noite o pai dela estava do lado dela, só que chegou um determinado horário me colocaram para fora do hospital, porque eu não tinha feito esse plano, não tinha pago esse plano. Daí então voltei para casa e havia uma mistura muito grande de sentimentos no meu coração, porque eu queria muito, então estava muito alegre pelo nascimento dela, muito triste também, né, pelo fato de não poder ficar ali. Daí então eu cheguei em casa, falei para os outros dois, né, do nascimento dela, e que ela era linda a cara do pai. Ô, papai, pensa, linda a cara do pai celestial, né, linda a cara do pai celestial. Obrigado pelo apoio. Tudo valeu. bem, agora... E daí então, assim que eu coloquei os meninos para deitar, eu fui para o escritório, né, e comecei ali a orar, agradecer a Deus pelo nascimento dela, mas compartilhar também a minha tristeza pelo fato, né, de não poder passar a primeira noite ao lado dela. E eu peguei meu violão e estava tocando. O Espírito Santo, ele veio de uma maneira tão incrível ao lugar onde eu estava, e ele encheu o escritório, e as lágrimas começaram a rolar, e eu senti como, sabe, o pai falando ao meu coração: poxa, filho, eu me sinto assim muitas vezes também, alegre por ter meus filhos comigo, mas triste porque muitas vezes a única coisa que eles querem são as minhas mãos, não querem um relacionamento. E se, né, as pessoas que estão ouvindo aqui hoje não lembrarem de mais nada que eu disser, né, na minha participação aqui, a minha oração é que elas lembrem do seguinte: não é religião, é relacionamento. O relacionamento faz toda a diferença. Então, assim, o Espírito Santo invadiu o lugar onde eu estava. Eu senti o amor de Deus de uma forma tão sobrenatural ali no lugar onde, né, eu o adorava. Me levou a versículos diferentes na palavra de Deus, e a canção simplesmente começou a fluir, e foi algo assim maravilhoso. Mas, né, já que a gente está
falando sobre a oração, eu queria trazer um pouquinho do que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ao longo desses 32 anos, eu sempre estive de olho naquilo que Deus estava fazendo. Nicolas, eu amo ver o Espírito Santo mover. Eu amo ver ele agir. Não apenas ouvir falar dele, mas ver ele em ação. É uma coisa que me move, é uma coisa que me motiva. Eu conheci um casal de missionários americanos que mudaram assim o meu entendimento completamente, me mostraram que existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Saber que Deus está presente é maravilhoso, mas sentir ele, sentir o toque dele, ser tocado pelo Espírito dele, ser abraçado, sabe, por ele, é diferente, é incrível, gera uma expectativa para que toda vez que você chegue na presença dele, né, algo aconteça. É uma coisa você chegar na casa dele de uma forma normal, né? Poxa, mais um culto, mais uma canção, mais uma pregação. É outra você chegar com expectativas de ser surpreendido pela glória de Deus. E eu amo ser surpreendido pela glória de Deus. Amém. Então eu vi Deus agindo de maneiras sobrenaturais ao redor, né, do mundo. Eu estudei bastante a respeito de avivalistas diferentes, John Wesley, Andy McPherson, Billy Graham e tantos, Smith Wigglesworth, né, e Charles Finney, tantas outras pessoas, para ver como Deus usava pessoas comuns, mas de maneira sobrenatural. Eu ficava encantado, maravilhado com isso. Só que um deles, a propósito, quantos anos você tem? Eu fiz 27 agora. 27. Evan Roberts, eu não sei se você já ouviu, talvez deva ter ouvido falar a respeito de Evan Roberts, o avivalista do país de Gales, tinha 26 anos de idade. Legal. 26 anos de idade, quando ele, sabe, insatisfeito com os rumos da sua nação, né, insatisfeito com o que estava acontecendo no seu país, e naquela época não era muito diferente do que está acontecendo no Brasil hoje, né? Se falava muito sobre futebol, se falava muito sobre política e tantas outras coisas mais, só que esse jovem, ele em seu coração, ele determinou, poxa, não é isso que eu quero para o meu país, não é isso que eu acredito que está ao alcance daquele que eu adoro, daquele que eu sirvo. Eu vou buscar, eu vou orar. E a princípio, né, tem a sua biografia, tem muitos livros que falam a respeito dele. A princípio não foi fácil, ele orava, ia para a igreja e os céus pareciam fechados de bronze, nada acontecia, voltava para sua casa, né, mas nada conseguiu mover a sua fé, nada conseguiu fazer com que ele esmorecesse na sua fé. Ele sabia que servia um Deus que poderia mudar os rumos da história da nação, né, no qual ele estava. E ele começou a orar, ele começou a orar, e ele começou a orar, até que um dia a sua oração foi a seguinte, você citou um versículo que eu tenho ministrado ele ao redor do Brasil, por onde quer que eu tenha passado esse ano, eu tenho ministrado esse versículo, se meu povo, que se chama pelo meu nome, né, no vídeo de onde você anunciou esses 21 dias, você falou sobre esse versículo, eu tenho falado sobre ele ao redor do Brasil. A primeira parte desse versículo é se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, daí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? A gente tem orado, a gente tem buscado, a gente tem clamado, a gente tem... Eu vou ser muito sincero aqui hoje, né, com o perigo de não ser convidado mais, mas eu acho que está faltando a gente se humilhar. Eu acho que está faltando a gente reconhecer que, na realidade, nós não somos nada, não somos ninguém, não sabemos de toda a verdade e que precisamos do Espírito Santo. E uma das coisas que mais me impactou a respeito desse jovem de 26 anos, juntamente com a sua equipe, ele viajava, né, com mais 5 pessoas. A mais nova tinha 16 anos de idade, que fazia parte da sua família, primos e primas, e o mais velho era ele com 26 anos de idade. Viajava pelo país e Deus fazia coisas extraordinárias. 1904, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha celular, não tinha internet, mas aonde eles chegavam, a glória, o peso, a atmosfera da cidade por onde eles passavam era totalmente transformada por causa desses jovens. Sabe qual era a oração deles, Nicolas? A oração deles não era pelo próximo hit né, no YouTube, a oração deles não era pelo próximo vídeo que iria viralizar, pela próxima canção que seria cantada por milhões. Não estou falando que isso é errado, né? Isso acontece, né? E é uma coisa linda, mas a oração deles era: Senhor, dobra-me, quebra-me, humilha-me.
E através da minha vida, do meu quebrantamento, da minha entrega, do meu reconhecimento que sentia Espírito Santo, não sou nada, sentia Espírito Santo, nada posso fazer. Ele atraiu o olhar daquele que estava sentado no trono da glória. Eu acredito que aquele que estava sentado no trono da glória olhou para ele e falou: opa, peraí, eu estou ouvindo uma oração diferente. Eu estou ouvindo um clamor diferente. Não é de alguém que está interessado apenas nas bênçãos, nas conquistas, nas vitórias. Tudo bem, não tem nada errado com isso. A palavra de Deus nos ensina que ele se agrada na prosperidade daqueles que são seus, né? Mas tudo bem, não tem nada. Mas o foco não era a prosperidade, o foco não era, sabe, um número de views, de plays. O foco era ele, a presença dele. Evan Roberts não queria aparecer, ele queria sair de cena para que o Espírito Santo pudesse ser visto através da vida dele. E eu creio que é isso que nós estamos precisando. Eu tenho ministrado isso na nação do Brasil, tenho pregado, e eu creio porque creio que nós estamos, eu tenho falado isso ao redor do Brasil mais uma vez, que nós estamos às margens do maior avivamento que esse país já viu em toda a história da sua existência. E olha que eu já vi portas, sinais, eu já vi Deus movendo nesse país há 20 anos atrás. Eu viajei por 8 anos com um casal de missionários americanos, Dan e Marty Duke, e não importa onde a gente fosse, a gente via céus abertos, a glória de Deus se manifestar em tudo quanto é igreja, denominação, era sobrenatural. As pessoas não sabiam o que acontecia na cidade por onde a gente tinha passado, mas era o mesmo. Por quê? Porque o nosso foco era dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. É uma coisa você convidar ele, é outra coisa você dar liberdade para ele agir. É uma coisa você entregar a nação do Brasil em suas mãos, é outra coisa você estar disposto a se humilhar e deixar ele te usar do jeito que ele deseja te usar. Ele já sabe o que esse país precisa, Deus já sabe o que essa nação necessita. A palavra de Deus diz que os seus olhos passam por sobre toda a terra. Ele está em busca de uma pessoa, está em busca de pessoas em função de quem ele possa se mostrar, se revelar forte. Imagina só, o Todo-Poderoso que se assenta no trono está à procura de pessoas, de homens, de mulheres que digam: Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor entre em cena, que o teu nome seja exaltado, que a tua glória seja percebida. Eu não sei se você viu recentemente, no início agora do ano, houve um avivamento numa universidade lá nos Estados Unidos, universidade chamada Ashbury. Eu achei tão fantástico, tão aquilo, uma observação, e apenas, né, assim, uma observação. Tem tantas igrejas maravilhosas nos Estados Unidos, eu já fui a muitas delas, tantos pregadores incríveis, sabe, que estão fazendo trabalhos assim de excelência, tanto na nação quanto ao redor do mundo, mas eu achei tão interessante o fato do Espírito Santo ter escolhido uma universidade para se revelar. Poderia ter escolhido a igreja que quisesse, qualquer lugar que ele desejasse, mas ele escolheu uma universidade pouco conhecida, escolheu jovens que ninguém nunca ouviu falar deles, que por 2 semanas ininterruptas, 24 horas por dia, uma cidade de 6 mil pessoas, sabe, 15 mil pessoas vindo todos os dias para poder, sabe, sentir aquilo que era real, sentir aquilo que era verdadeiro. Nicolas, eu vou te falar algo, eu creio com todo o meu coração que tem mais. Deus tem muito mais para a nação do Brasil, muito mais para esse país, e eu acredito nisso. Eu acredito que alguém vai se levantar em algum lugar e vai arrebatar os olhos daquele que passam por sobre toda a nação à procura de alguém que tenha a coragem de dizer: Senhor, aqui, ó, eu estou interessado no que o Senhor vai fazer, né, através de mim. Eu estou interessado em fazer o seu coração conhecido. Estou interessado em fazer a sua glória conhecida. O que vai acontecer depois disso, glória ao seu nome. O que acontecer como resultado disso, que o Senhor seja exaltado. Mas o meu desejo é ver o seu nome glorificado. Se ele fez no país de Gales, eu acho tão impressionante isso. As igrejas hoje, né, assim, grande parte das igrejas tem tantas distrações, tantas coisas que eu fico imaginando, meu Deus. Uma das coisas que esses jovens lá na universidade, eu conheço pessoas que foram lá e foram tocadas pelo Espírito Santo, pessoas que tocaram comigo há anos e anos atrás, que foram lá e foram tocadas por ele, pelo Espírito Santo
ali naquele lugar. Uma das coisas que acontecia no país de Gales é que o povo naquela nação, eles não dormiam com medo de perder alguma coisa que o Espírito Santo fosse fazer. Os cultos, eles não tinham, sabe, 1h30, 2 horas, nada contra. Nada contra, né? Mas eles às vezes tinham 4, 5, 6 horas, o povo ia embora e ficava com medo de dormir e perder alguma coisa que o Espírito Santo fosse fazer. Tamanha era a manifestação do Espírito de Deus naquela nação. Uma nação foi chacoalhada pelo poder da oração, pelo poder da entrega, pelo poder do reconhecimento, né, do Espírito Santo e do valor dado a ele naquele momento, naquele local, naquele país, né, onde eles estavam movendo. E eu creio, Deus pode fazer isso na nação do Brasil. Deus pode fazer isso nesse país. Ele já fez, já moveu, já escolheu homens, já levantou mulheres e ele pode fazer e vai fazer mais uma vez. Eu creio nisso. Eu vou falar mais uma vez. Nós estamos às margens do maior avivamento que essa nação já viu. E eu quero falar uma coisa, da mesma forma que Deus moveu em igrejas, moveu né, numa universidade, eu vou jogar algo para o alto aqui, meu amigo. Eu acho que ele pode mover numa câmara também, viu? Amém. 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 Eu vou falar, pode ser muito, muito difícil, mas não é impossível, não. Amém. Não é impossível, não. Ele já mostrou que ele faz o que quer quando ele tem a pessoa, né, no lugar certo. E eu vou te dizer algo, amigão. Eu tenho orado muito pela sua vida, né, desde que eu te conheci, comendo pizza aqui na minha casa, mais de um ano atrás. A gente se conheceu, conversou. Eu tenho orado por você e eu quero que você saiba de uma coisa. As pessoas estão falando a respeito daquilo que elas têm visto na sua vida, não só como parlamentar, mas como homem de Deus. Eu acho isso fantástico. E tem algo no meu coração, mano, eu vou te falar algo, os olhos do Pai estão sobre ti, cara. Amém. Eu vou te dizer o que está queimando no meu coração. Os olhos do Pai estão sobre você. Você conseguiu mover os olhos de Deus que passavam por sobre toda a nação do Brasil, quando viram o seu coração. Eu sei que eu estou aqui para falar de oração, mas está queimando meu coração há dias. Quando viram o seu coração, pararam sobre ti. Você tem algo de diferente. Você tem algo de diferente que eu não estou aqui para menosprezar nenhum parlamentar, menosprezar nenhum pastor, mas eu não vi ninguém conseguir alcançar o que você tem alcançado nesses dias. Eu nunca vi nenhum parlamentar atrair milhares e milhares de pessoas, ter milhões e milhões de seguidores que param para ouvir aquilo que você fala e você fala glorificando a Deus sempre. Então eu estou aqui para te dizer isso, meu amigo. Os olhos do Pai estão voltados para você e eu quero que você saiba que Ele vai te surpreender. Ele vai te preparar o seu coração para ser surpreendido. Pode falar que eu estou... Não, é porque eu quero, né, ser sincero aqui também de essa oração que você disse, né? Eu nem conheço o nome do garoto, né, de 26 anos aí, que fez a oração, né, de Dobrnos, né, que ele fez. Dobrnos. Eu também já fiz essa oração. Eu também já fiz essa oração. Não com o Dobrnos, mas com quebra, sabe? Eu me lembro que eu estava assim bastante triste e tudo, e eu lembro que eu fiz a oração mais perigosa assim na minha vida, que foi Senhor, olha, se for necessário dor, né, para que eu me aproxime do Senhor, se for necessário eu sofrer, né, mas faça qualquer coisa. Eu estava assim completamente desesperado para poder realmente estar próximo e não fugir do propósito dele. Então, assim, eu acho que não tem segredo, sabe? Não tem segredo. E eu já fiz essa oração e dói, tá? Porque você começa a perceber que você fala, poxa, realmente, agora sim eu estou sendo dependente de Deus, sabe? E você abre o seu coração. Eu aprendi com o C.S. Lewis que amar é ser vulnerável. Então eu fui vulnerável com Deus. Eu realmente me disse, ó, o que eu era. Eu não escondi, sabe? Eu não menti. Eu falei, Senhor, eu sou isso aqui. Eu sou esse lixo de pessoa. E se for necessário dor, se for necessário sofrimento para que eu cumpra o que o Senhor quer, faça isso. Mas não deixe jamais a minha alma estar em um bem-estar completo que eu já não consiga mais ouvir sua voz.
esse era o meu maior desespero. Então, eu já fiz essa oração também. E a gente que, de vez em quando, a gente volta a fazer essas orações, né? Porque Lutero fala que quando ele batizou, ele achou que tinha, ele achou que ele matou o homem, né? Só que o homem sabia nadar, miserável sabia nadar. Então, o velho homem, ele matou ele, mas o miserável sabia nadar. Então, esse Sabia velho nada. homem vem e tenta nos tomar, né? Então, a gente precisa, de vez em quando, afogar ele de novo para que a gente tome a nossa forma original. Verdade. Eu sei que o pastor André deve estar doido para entrar, mas eu queria fazer algo, amigão. Eu senti, né, eu senti de Deus todos esses dias, desde que eu recebi o convite, eu estou orando, estou perguntando ao Senhor, e eu estava com isso no coração, e eu queria trazer essa palavra para você hoje, sabe, de que Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu a sinceridade. Poxa, deixa eu achar aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tem até um versículo que eu separei para você aqui. Ele ouviu o seu coração, ele ouviu, né, a sua paixão e, mano, ele vai te surpreender, ele vai te surpreender. Eu quero que você esteja preparado. Ele está fazendo algo sobre você e através de você que eu nunca vi em todos os livros que eu li. Isso não é para trazer, sabe, glória. Você acabou de falar que você já pediu para ser quebrado, já pediu para ser dobrado, então você entende do que eu estou falando. Eu nunca vi um parlamentar cristão fazer o que ele está fazendo através de você. Aonde quer que eu vá, essa última semana eu passei por quatro lugares diferentes. Pessoas falam de você, jovens falam de você, pastores falam de você, e falam com honra, e falam com alegria daquilo que Deus está fazendo através da sua vida, porque você tem levantado a bandeira de Cristo, você tem levantado a bandeira do amor, e você tem levantado a bandeira da verdade. Isso faz a diferença. Então eu estou aqui para te dizer, amigo, você atraiu a atenção daquele que faz a diferença. Amém. E o resultado desses 21 dias serão notórios. O resultado desses 21 dias de oração, desses 21 dias de jejum serão notórios e você vai ver o que ele vai fazer através da sua vida. Então, prepare-se para ser surpreendido por ele. A palavra que está queimando meu coração é essa. Prepare-se para ser surpreendido por ele. Os olhos do Senhor estão passando por sobre toda a terra e ele vai fazer a diferença. O seu destino, Nicolas, o seu destino não é determinado por aquilo que você vê. O seu destino é determinado por aquele que habita em você. Jamais esqueça disso. Eu nem consigo imaginar o que você passa, o que você sofre todos os dias, os ataques, os levantes, mas eu vou falar mais uma vez. O seu destino não é determinado por aquilo que você vê. O seu destino é determinado por aquele que habita em você. E ele habita em você. Vai te surpreender. Você tem a atenção dele. Prepara o seu coração. Amém. Amém. David, muito obrigado. Obrigado pela palavra. A gente quase já estourou o nosso tempo aqui também. Já estouramos já, mas o pastor dá uma segurada. Só para você rapidamente contar o momento que a oração foi decisiva na sua vida. Onde ela fez toda a diferença, que você orou e realmente Deus fez a diferença ali. Olha, eu separei duas coisas. Primeiro, que eu oro sempre antes de ministrar. Eu sempre peço a Deus para os céus abertos para que pessoas sejam tocadas. E como eu disse no início dessa live, não tem coisa que eu mais ame do que ver o Espírito Santo agir. Amém. Então, assim, a banda, né, a minha equipe que viaja comigo sabe que se os céus não abrirem, eu vou ficar chateado. Mas, graças a Deus, isso raríssimas vezes acontece. Mas uma oração mais particular foi, né, eu falei que eu sou filho de missionários, nós viemos da Irlanda para o Brasil, meu pai abriu mão de tudo para poder vir para uma nação que não conhecia, falar uma língua que conhecia pouco, foi missionário em Portugal para depois vir para cá, costumes diferentes, comida diferente, abriu mão de tudo. E depois de muitos anos de fazendo o que você possa imaginar, de receber a pessoa na porta, sabe, correr para o altar, pegar o violão, tocar, cantar, orar, pregar, depois correr para a porta, né, da bênção apostólica, despedir das pessoas, depois de muitos anos ele teve um ataque cardíaco, assim, sabe, muito forte. E os médicos viraram para a gente, para a família, e disseram: olha, nós não temos os recursos necessários aqui no Brasil para poder cuidar dele. Só um milagre para fazer ele sobreviver. Aí eu lembro que, quando eu recebi essa notícia, eu fui para o meu quarto
né, juntamente com um amigo meu que hoje é pastor lá no Maranhão, São Luís Maranhão, pastor Marcílio. Nós fomos para o quarto, nós caímos de joelhos, choramos, literalmente, adolescentes, né, jovens, choramos na presença de Deus, falando com ele: Senhor, nós sabemos que se alguém pode tocar, reverter essa situação, curar, né, no caso, meu pai, fazer ele levantar para dar continuidade, é o Senhor. E alguns dias depois, ele literalmente levantou, curado o suficiente para a gente poder colocar ele num avião de BH São Paulo, 11 horas até Londres no avião, chegar lá, colocar ele no hospital e ele ser completamente tocado, né, assim, curado. Essa oração, ela me marcou, porque Deus atendeu a oração de um adolescente que, né, queria o seu pai. Meu pai é vivo até hoje, ele tem 85 anos de idade, minha mãe tem 80, também viva, são casados há 60 anos. Amém. E são meus maiores referenciais no que diz respeito à família de Deus. É uma oração que me marcou, e se ele fez por mim, ele pode fazer por qualquer um aqui também. Você aí, adolescente, ó, que ora, né? Tem umas oração besta, aprende a orar direito, né? E não subestime a sua oração também. A oração do adolescente também chega no céu também, comove o coração também do Senhor, né? E olha só, o caso do David era um adolescente, conseguiu salvar ali, né, a vida ali do seu pai. Então, poxa, que incrível. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela palavra, obrigado pela tua entrega. Que Deus abençoe muito sua vida e sua família, tá? Foi um prazer, de verdade. Ficaria aqui até falar chega. No dia 21 a gente vai ter uma surpresa, né? Fazer o fechamento aqui dessa live e vai ser também maravilhoso. Obrigado por estar conosco. Não somente aparecer aqui, mas estar conosco nesses 21 dias. Um forte abraço. Conta comigo, estamos orando. Saiba disso, estamos orando por você. Amém. Tamo junto. Um abração, pastor. Abraço, mano. Valeu.